Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu queria chamar aqui a Pati, a pastora Patrícia Ruiz, a pastora Érica Pozella Vilar, pode, claro. Pastor Diego Sampaio, vem cá, e a gente vai ter esse tempo aqui, para a gente buscar o Senhor, para a gente entender um pouquinho mais aquilo que Ele quer falar com a gente, amém? Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Uau, que Deus incrível! E vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse Jesus incrível aqui. Eu me lembro de ler a Bíblia desde muito pequeno, e Jesus ser o meu super-herói, Jesus ser aquele homem inatingível, inabalável, incrivelmente perfeito. Então, em certo ponto da minha vida, eu decidi entregar o meu coração para esse Jesus, para que Ele habitasse em mim e fizesse coisas incríveis, sabe? E eu confesso para você que durante toda a minha adolescência eu tive muitos questionamentos. Eu costumo dizer que eu era um bom cristão até conhecer Jesus de verdade. Eu comecei a namorar com a Érica muito cedo, com 15 anos. Ela se apaixonou por mim loucamente. Brincadeira, eu me apaixonei por ela loucamente. E eu confesso que eu vinha para a igreja para namorar com a Érica. Eu tocava na igreja, eu tinha uma vida dentro da igreja, mas durante muito tempo eu fui marcado por palavras negativas que pessoas colocavam e me rotulavam, sabe? Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Talvez os rótulos que eu carreguei durante a minha vida não sejam tão pesados como os rótulos que você carrega ou você carregou. Mas para mim era pesado demais, sabe? Então, por conta desses rótulos, talvez eu nunca pudesse ou nunca tenha entendido o amor profundo de Deus, o amor profundo de Jesus. Como que Jesus pode amar um cara tão tosco como eu? Como que Jesus podia amar alguém tão perdido quanto eu? E eu lembro que eu tinha muitos questionamentos, mas muitos. Eu pensava, tá, tudo bem, um cristão, um evangélico acredita em Jesus. E eu respeito isso, mas por que um espírita também não pode estar certo? Por que talvez uma pessoa da Umbanda não pode estar certo? Por que talvez um católico não esteja certo em orar? Sabe, eu estava cheio de questionamento. E esses questionamentos colocavam sobre os meus ombros algo tão pesado, que cada vez mais eu queria me distanciar da onde eu estava. Então eu comecei a me envolver com algumas amizades não tão saudáveis. E um dia eu lembro que eu terminei com a Érica, a gente terminou um relacionamento, a gente tinha uns 19 anos, mais ou menos isso. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer tudo que eu não fiz até agora. Eu vou experimentar coisas que eu não experimentei, eu vou viver coisas que eu não vivi. E se Deus realmente existe, se Deus realmente é de verdade, um dia Ele vai falar comigo. Mas eu sempre fui um filho que honrei muito os meus pais. Eu nunca quis desobedecê-los, eu nunca quis afrontá-los. Eu sempre tive muito respeito pelas restrições que eles impunham sobre a minha vida, e estava tudo bem. Agora, não é engraçado uma coisa? Nós respeitamos os limites que os nossos pais colocam sobre as nossas vidas, e muitas vezes questionamos os limites que Deus impõe para que nós estejamos numa zona segura. Então, certo dia, eu fui para um lugar, e aquele dia eu senti medo, eu senti muito medo. E minha mãe sempre escrevia um bilhete para mim, porque ela me via triste. Eu tentava suprir a minha necessidade com algo que o mundo me proporcionava, e minha mãe, toda manhã, ela deixava um chocolatezinho na minha cama e escrevia um bilhete assim para mim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu falava, mentira.
porque já faz alguns meses que eu estou nesse chorando da noite, chorando de dia, chorando da noite, chorando de dia. Isso não vai acontecer. Até um dia que eu senti tanto medo, eu fiquei tão apavorado, eu estava tão pesado, eu estava tão sobrecarregado, eu estava sem entender quem eu era perante Deus e quem realmente Deus era. E eu lembrei de um versículo que diz assim, está em Salmos 34, se não me engano, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. E eu estava com um sentimento, porque uma pessoa disse que ia me pegar e ia me matar. E eu estava apavorado, eu estava tremendo, eu estava assustadíssimo, e eu fui para minha casa e eu chorei. Eu chorei. E eu falei, talvez pela primeira vez para Deus, eu tive talvez ali a minha primeira conversa com o Senhor, e eu disse: Deus, se realmente o Senhor existe, eu preciso que esse peso saia das minhas costas, eu preciso saber quem o Senhor é. E aí eu senti algo tocando no meu espírito, eu senti o meu espírito sendo fortalecido, eu fui parando a vontade de chorar, e fui, parece que me conectando com as coisas espirituais, num estalar de dedo. Então, eu falei, cara, isso é muito louco, provavelmente eu tive, a brisa passou, eu estou bem, está tranquilo. E eu senti uma voz falando comigo: hoje eu começo um novo propósito na sua vida, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E eu lembro, cara, de mentalizar, porque como eu ia para a igreja desde criança, meu pai tinha os adesivos do esmilinguido lá na geladeira, sabe? Esmilinguido, aquela formiguinha bonitinha, sabe? E a gente via muito naquela época, adesivo do esmilinguido, né, pastora Marlena? A pastora Marlena está aqui, não me deixa mentir. O Diego também tem 53 anos, a prova disso. Mas a gente tinha, você não tinha parte na sua casa? Eu tenho certeza que a Erika tinha CDs e DVDs ou cassetes do esmilinguido. E eu lembro de ter alguns versículos chaves que moldavam e muitas vezes nos direcionavam, na verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a carinha do esmilinguido. Ele era muito fofo, muito querido. E eu lembro de olhar e saber: tomem sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A minha visão de Deus era que Deus jamais me amaria por conta dos meus defeitos. Agora, se Jesus é manso e humilde de coração, a ponto de aceitar os meus defeitos e fazer com que eu me torne uma pessoa melhor, mudando a minha característica, mudando as minhas personalidades, eu vou dar uma chance para esse Deus. E naquele dia eu senti a voz do Espírito dizendo: hoje eu começo uma nova obra na sua vida, um novo tempo. No dia seguinte, nós estávamos ali na Imperatriz, resumindo de forma bem rápida, nós estávamos ali, eu entrei no meio do culto. Meu pai sempre me disse, no meu momento onde eu estava um pouquinho desviado, ou muito desviado, ele sempre dizia 3 coisas que você não pode fazer. Aliás, 2 que você pode fazer e uma que você não pode. Primeira coisa que você não pode fazer: chega bêbado aqui em casa. Segunda coisa, trazer mulher aqui para dentro de casa. E terceira coisa, você tem que ir para a igreja todos os domingos. Com vontade ou sem vontade, você tem que estar lá. Eu sempre obedeci, e por conta dessa obediência, um dia eu entrei na igreja e estava tocando uma música que até hoje fala muito comigo, que é Agnus Dei. Eu sentei atrás na mesa de som, coloquei o capuz para que ninguém me visse. Era impossível, eu cheguei no meio do louvor, as luzes estavam apagadas, eu entrei atrás da mesa, cobri a minha cabeça e fiquei quieto. Eu estava envergonhado. Do sentimento que eu estava gerando nos meus pais. Eu estava envergonhado de ser aquela pessoa. Eu estava envergonhado porque durante tempo eu corri da presença de Jesus, ao invés de correr para a presença de Jesus. Embora eu tivesse ouvido a minha vida inteira que Ele é bom e que Ele é fiel para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Eu vou continuar. Durante esse louvor, um homem, o ministro da época, que foi uma pessoa que Deus usou muito para falar comigo, Jadiel Oliveira, saiu de cima do palco. Eu não sei como ele me achou, eu não sei, ele não me viu entrando, eu tenho certeza disso. Eu sei que ele foi direcionado para o Espírito Santo, porque ele falou no meu ouvido exatamente as coisas que eu ouvi num dia anterior. Eis que hoje o Senhor começa algo novo na sua vida, e o fardo que Ele está colocando sobre você é um fardo leve, é um fardo suave, e você vai aprender que Deus é um Deus humilde e manso de coração. Resumindo, eu estou aqui hoje
como pastor da IA Church, tendo o privilégio de falar a respeito deste Jesus incrível para vocês. Mas não somente isso. Quantas vezes nós que já conhecemos a Bíblia, que já somos ministrados, que ministramos, que pregamos, a Paty foi líder do IA durante muitos anos, o Diego Sampaio hoje é o nosso pastor aqui, pastor do louvor, mas durante muito tempo foi pastor, um dos principais da IBK, a Érica, que durante muitos anos segurou a onda do IA sozinho, do IA jovem sozinho. Todos nós, muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados por conta do peso que as pessoas colocam sobre os nossos ombros. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque eu vejo, porque muitos pastores têm se distanciado da presença de Deus e têm cometido suicídio. Pastor não é super-herói. Pastor não é super-herói. Pastor é apenas uma pessoa disposta e disponível para que Deus use para falar com a igreja. Não coloque um peso desnecessário sobre a vida de um pastor. Nós estamos aqui para te servir. Não só nós, como o pastor Zé Luiz, como a pastora Marlena, como a pastora Marluce e tantos outros pastores que caminham com a gente. Nós estamos aqui para servir a igreja. Mas não é o nosso fardo que você precisa receber sobre a sua vida. É o fardo dele que é leve e suave. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu estou cansado, quando eu estou irritado, quando eu estou abatido, quando eu estou triste, eu recorro para Jesus. E aí sabe o que eu vejo? E aí o que eu vejo é um Deus que fala comigo todas as vezes que eu busco Ele de forma genuína e verdadeira. Recentemente eu falei com a Erika, eu tenho me sentido vazio, eu tenho me sentido esgotado, eu tenho me sentido que parece que as coisas não estão acontecendo, parece que eu não estou ouvindo a voz do Espírito. E ela falou, vai para casa. A gente estava na quarentena, na fazenda, e ela falou assim, vai para casa, fica lá um tempo, o tempo que você achar necessário, só busca Deus. E eu tive uma imersão linda na Bíblia, em Deus. Tudo que eu assisti foi filmes de Jesus, tudo que eu ouvi foi músicas a respeito de quem Ele é, e tudo que eu lia vinha confortar a minha alma. E um dos versículos que mais confortou a minha alma foi: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Talvez você tenha entrado aqui com um turbilhão de emoções. Talvez você tenha entrado aqui com um sentimento que talvez você não consiga expressar. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez a sua empresa tenha fechado, talvez você esteja desempregado durante mais de ano, talvez você esteja passando por um grande problema dentro da sua casa. Mas o que a palavra de Deus te diz é: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma palavra dele para você, não é uma palavra minha. É uma palavra que ele prometeu para você. E aqui eu chamei essas pessoas, esses pastores incríveis, para compartilhar com a gente um pouquinho a respeito desse texto. Eu queria começar com a minha digníssima, amada esposa, pastora Érica. Amém. O que esse texto fala com você? Eu quero contar um testemunho do que aconteceu no ano de 2018 na minha vida, e 2019, que na verdade foi muito diferente do testemunho que o Ramon contou. Nós voltamos, 2019. Nós voltamos para o Brasil, o Johnny tinha 4 meses, e a gente estava vivendo uma das melhores épocas da nossa vida, assim. Estava tudo muito maravilhoso o que Deus estava fazendo. Eu amo ser mãe, e depois de 2 abortos eu tinha tido meu 2º filho, perfeito, lindo. Voltamos para o Brasil, para uma igreja muito maior do que quando a gente saiu, né? A gente saiu, a gente ainda estava na Imperatriz Leopoldina, e quando a gente retornou nessa igreja, nesse templo maravilhoso, com muita expectativa para trabalhar no ministério, a gente ficou 3 anos e meio fora, e a gente estava assim com o coração cheio de fogo de Deus para fazer tudo aquilo que Ele tinha ministrado na nossa mente, no nosso coração. Poder transbordar na vida das pessoas e no ministério. E assim, a gente voltou com tudo. Feliz da vida, conseguimos
morar num apartamento que a gente estava com vontade, perfeito, assim, todo mobiliado, tinha até um quarto de bebê. Então, assim, Deus foi fazendo tudo perfeitamente. Então, eu estava, diferente do que o Ramon falou, que ele estava numa fase dura, eu estava numa fase maravilhosa. E a gente chegou no final do ano, né, aqui no Brasil, de 2018, e 2019 prometia muitas bênçãos. E 2019 começou, então, numa velocidade acelerada para mim. Eu, por escolha própria, decidi não ter ninguém que cuidasse dos meus filhos, mas eu mesmo quis fazer tudo, né? Então, eu tinha um bebê e um filho mais velho, e quem é mãe sabe que a maternidade consome bastante das nossas energias. Então, para poder fazer tudo o que eu queria fazer ministerialmente, então eu comecei a trabalhar de noite. Aí eles dormiam por volta das 8, eu começava a trabalhar 8 horas, trabalhava até 10, 11 horas. As minhas madrugadas eu acordava algumas vezes para o John mamar. Os finais de semana a gente passava aqui na igreja, eu vinha trabalhar um dia na igreja com os meninos. Na folga eu aproveitava o Ramon para cuidar um pouco deles, para eu poder estudar mais, porque eu comecei a ministrar, eu aconselhava alguns jovens. Então, eu comecei a ficar levemente cansada. Foi um ano feliz, mas extremamente cansativo. E aí eu comecei a ficar esgotada. E aí eu comecei a ficar um pouco ansiosa, com um pouco de ansiedade. E o tempo todo eu dizia para mim, eu tenho que estar bem, afinal a minha vida é perfeita. Eu tenho absolutamente tudo o que eu quero, né? As pessoas querem emprego, eu tenho o emprego dos meus sonhos, eu tenho a família dos meus sonhos, eu não estou passando nenhuma necessidade e está tudo perfeito. E aí, no final de 2019, quando foi acumulando cada vez mais o meu cansaço, eu comecei a entrar realmente numa crise de ansiedade e um estresse bem alto. O Ramon provavelmente foi o que percebeu. E o que começou a acontecer comigo foi... Quando eu parava, às vezes eu tinha rompantes de cansaço tão extremo, que eu sentava, onde quer que eu estivesse, eu sentava tipo, no sofá da minha casa, com o Ramon lá, as crianças brincando. E eu começava a me imaginar quebrando tudo. E eu permanecia num silêncio completo. E o que eu imaginava é que eu quebrava tudo que estava ao meu redor. Então eu imaginava aquilo, eu quebrando vasos, quebrando a minha televisão. Aí eu pensava, como eu quebraria a televisão? Era nesse estado. Depois que eu quebrava tudo ao meu redor mentalmente, eu levantava e continuava fazendo tudo que eu tinha que fazer. Eu lia muito a Bíblia, afinal eu tinha que preparar muitos estudos. Eu orava, afinal eu tinha que ministrar às pessoas, então eu me preparava para aqueles momentos. Mas eu estava esgotada. Quando chegou no fim do ano, eu chamei o Ramon para conversar e eu falei, eu tenho um problema. Tudo que eu estou fazendo hoje, eu fui chamada por Deus para fazer. Não tem absolutamente nada que eu possa abrir mão. Eu não vou abrir mão de cuidar dos meus filhos. E eu não vou abrir mão do meu ministério, porque eu sei que Deus me chamou. E eu não sei qual é a minha saída. Porque eu estou prestes a matar alguém mentalmente. Já quebrei tudo. A casa na minha cabeça está toda quebrada. E olha que loucura, né? Eu não me sentia no direito de estar mal. Afinal, estava tudo bem. E eu sei que em alguns momentos da vida você sente que você realmente está mal. Alguém próximo faleceu, você perdeu o emprego, você sofreu algo contra você, claro, amigos te traíram, então você tem o direito de estar mal. Mas e quando está tudo bem?
e você está mal. Por alguma razão você está sobrecarregado. E aí eu quero falar algo que Deus fez na minha vida, que foi, pela primeira vez na vida, o meu espírito necessitou suplicar algo a Deus. A vida inteira orei. Eu sempre fui cristã, eu cresci com Deus, eu sempre amei a Deus, eu nunca me desviei. Mas eu nunca tinha feito uma oração de súplica verdadeira, súplica de desespero. E no final de 2019 eu comecei a fazer. E eu estava tão esgotada que a única oração que saía da minha boca no meu tempo com Deus era: socorro, me tira do caos. E aí eu falei, nossa, não tem frase que representa mais do que eu estou precisando hoje. Então eu comecei essa minha repetição toda vez, o dia todo. Eu pensava em Deus, eu falava, socorro, me tira do caos. A cada acordada de madrugada, a cada hora a mais que eu tinha que ler, a cada noite que eu tinha que trabalhar, eu só repetia, socorro, me tira do caos, socorro, socorro. E 2020 começou. Eu, Ramon e os meninos fomos passar uma semana no Rio de Janeiro e eu falei, cara, é essa semana. Mas no fundo eu sabia que uma semana não ia me salvar da minha realidade. A minha vida ia voltar. E o Ramon falou, algo precisa mudar. E eu falei, não tenho que mudar. O que eu vou fazer? Deus precisa fazer um milagre. Mal sabia eu que a gente estava entrando em 2020. Um ano que viveríamos uma pandemia. E março foi então quando tudo fechou. E Deus me mandou para o meio do mato. E eu passei 3 meses no campo, sem ministério, sem obrigações extras, sem grandes atribuições. Eu tinha que cuidar dos meus filhos, continuei cuidando. Mas todos os dias, no final da tarde, eu saía para caminhar sozinha. E eu me encontrava com Deus. E eu falei, foi a primeira vez na minha vida que eu não fiz uma oração com um plano feito para Deus realizar. Porque a verdade é que a gente gosta de orar já com um plano pronto, para Deus só realizar, porque Ele é Deus, mas eu tenho ótimas ideias. E pela primeira vez, quando eu falava socorro, me tira do caos, eu falava, eu não tenho nenhuma solução para dar para Deus, vai ter que ser Ele mesmo. E Ele me levou então para o campo. E Ele se encontrou comigo por 3 meses, no final da tarde. E o que Ele fez comigo foi que Ele trocou o meu jugo pelo dele. E Ele me deu algo diferente. Ele me deu uma paz diferente. Eu posso testemunhar para vocês que Deus me deu uma paz sobrenatural. Porque muitas pessoas agradecem a Deus por uma paz natural que a gente vive. Sabe, a paz de quando as coisas estão fáceis, ou quando as coisas estão bem, quando a gente recebe uma resposta de oração e vem aquela paz de que algo foi solucionado. Mas lá Deus me deu uma paz sobrenatural. E Ele foi me dando em pequenas coisas, transformações internas na minha vida. E resumindo então, a pandemia foi acabando e a gente criou mais coisa para fazer ainda. Botou esse povo para ficar em casa pensando, vamos mudar o nome da igreja, vai ter projeto de expansão, abre um canal no YouTube. E no final, a gente saiu com mais projeto, mas eu posso testemunhar
que hoje eu faço as mesmas coisas que eu fazia. Eu ainda cuido dos meus filhos. O John acorda mais de noite hoje do que ele acordava com 1 ano, por incrível que pareça. E eu continuo fazendo aconselhamentos, ministérios. Mas eu nunca mais me senti no caos. Porque Deus realmente me fez viver esse texto que o Ramon falou. Eu pude ir a Ele com uma oração de súplica, porque eu estava extremamente cansada e sobrecarregada. E eu posso testemunhar que Ele verdadeiramente me aliviou. Foi nesse tempo que eu andei com capacete de boxe. Brincadeira. Mas eu vivi isso, nós vivemos isso. E a questão, eu acho que antes de passar para o Digão, só para eu fazer um paralelo, é que muitas vezes a gente pensa que o nosso problema não interessa a Deus. Cara, meu problema é pequeno demais para Deus intervir. Meu problema é pequeno demais. Olha quantas pessoas estão passando fome. Olha como está a situação do mundo. Olha, cara, eu não vou pedir para Deus isso, sabe? Eu prefiro que Ele abençoe outra pessoa. Cara, isso é legal, mas ao mesmo tempo é tão tolo, porque você também é filha. E você não precisa basear a sua dor com base na experiência de outras pessoas. Deus é um Deus que trata todo mundo. Ele vai tratar as pessoas que estão passando necessidades, mas Ele também ao mesmo tempo pode tratar você, porque nós servimos um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Quando nós colocamos e pedimos para Deus para que Ele coloque o jugo sobre os nossos ombros, o dele, nós meio que, até na Bíblia que eu tenho aqui, ele tem uma anotação que fala que essas 3 palavras mostram a nossa independência, o nosso ativismo e o desenvolvimento dos nossos próprios, daquilo que está dentro da gente. Quando nós pedimos, Senhor, coloque sobre mim o teu jugo e o teu fardo, é você reconhecer que você precisa de tudo que vem dele, porque Ele tem todas as coisas para que você viva uma vida em abundância, uma vida boa, uma vida em paz. Talvez se a Érica tivesse pedido antes, Deus tivesse feito antes. Talvez não, eu não sei. Mas quando nós experimentamos a paz que Deus coloca no nosso coração, através do fardo que está sobre as nossas vidas, quando o fardo é dele, quando nós tomamos o fardo dele, você pode ter certeza que você experimenta uma paz de espírito, que te leva a enxergar Deus em todas as coisas que você faz. Nós vemos o agir de Deus. Nós vemos o agir de Deus durante esses 3 meses onde nós estávamos. A nossa relação melhorou, a relação dos nossos filhos melhorou, a minha casa melhorou. Nada mais foi quebrado, não é verdade? Só no pensamento. Mas segundo Jesus, né, quando a gente faz na cabeça é como se tivesse feito mesmo, né? Mas então, ainda bem que você só fez no pensamento. Pedir perdão por ter quebrado na minha mente. Foi bem mais barato. Bem mais barato e bem mais seguro. Pensamento. E bem mais seguro. Mas eu reconheço na vida da Érica que ela é uma mulher de oração. Ela é uma mulher incrível, que tem abençoado a nossa casa, que tem abençoado, tem trazido paz, mas muito por conta da vida dela, muito porque ela acredita e ela confia realmente na soberania e na plenitude do Deus que nós servimos. Diegão, fala pra mim um pouquinho, cara, o que esse texto representa na sua vida, mano? Cara, eu estava pensando aqui, enquanto ouvi a Érica contar o testemunho dela, sobre o texto e sobre a minha história. Não tem como a gente falar um pouquinho sobre esse texto sem a gente lembrar da nossa história. A gente vai sempre trazer algo da nossa história e de como essa troca do fardo foi benéfica para nós, né? Quando a gente entendeu que nós precisávamos trocar o nosso fardo com o Senhor. E eu, talvez um pouco parecido com você, eu cresci na igreja. Eu não tenho 53 anos, como ele disse. Tenho 51. Brincadeira, também não. Não é para dar risada não, tá? Não, brincadeira. Eu tenho 38 anos e eu cresci numa família cristã, evangélica. E eu era aquele menino que tinha que ir para a igreja com vontade ou sem vontade.
E que minha mãe me vestia todo domingo de social e eu odiava. Varão ungido, de gravata e tudo. Sapatinho preto. Meu pai me ensinou, vem cá que eu vou te ensinar a lustrar o sapato. Porque é a roupa de ver Deus. E aí eu cresci assim. Eu brinco que minha mãe penteava o meu cabelo de lado. E eu quero que você imagine agora isso. Imagina minha mãe, ela penteava meu cabelinho de lado assim, ó. Aí ficava aquele tufo pra cá, né? Porque, enfim. E eu, tá bom, agora que vocês já entenderam. Não, é sério. A gente tá rindo, mas é sério. E eu cresci na igreja, cresci numa igreja batista, então a gente aprende muito sobre as histórias bíblicas. Então a gente conhece sobre esse Deus que abre o mar, o Deus que derruba muralhas, e a gente conhece todas essas histórias. Se você frequentou a IBD, você sabe o que eu estou falando. E eu costumo dizer que existe uma diferença entre nós conhecermos as histórias a respeito de Deus e conhecermos Deus. É completamente diferente. Só que eu era esse menino cheio de traumas. Eu falo do cabelo porque eu ainda preciso ser curado sobre isso. Brincadeira. Mas era um cara cheio de traumas, por N razões e coisas para resolver, mas que um dia entendeu que ele era mais articulado que os amigos. E que eu falava melhor que os meus amigos, e isso foi virando um fardo, porque eu comecei a viver por conta de uma performance. Eu precisava performar para ser aceito. E aí a música me salvou de ser o menino da periferia que estava envolvido com criminalidade e com drogas. Vi muitos dos meus amigos se perderem com isso. Mas a música me salvou disso, mas ao mesmo tempo foi aquilo que me deu mais uma ferramenta para performance. E aí eu comecei a me tornar um cara que performava. E comecei a viver essa vida dentro da igreja, um cara que conhecia as histórias a respeito de Deus, mas que não conhecia Deus intimamente. Então a minha performance, ela era uma performance de alguém que estava fazendo um teatro. Durante muitos anos. E aí eu ouvi, esses dias aqui a gente estava conversando, e a gente ouviu, parece forte o que eu vou falar agora, mas eu era aquele cara que vivia de uma ficada com Deus. Sabe? Você vai e você tem um momento incrível com o Senhor. E você fala, obrigado, Senhor, agora eu posso voltar para a minha capa e eu posso vestir o meu personagem. E aí eu vesti aquele personagem que era um cara super legal, conversador, engraçado, que articulava as coisas, enfim. E isso foi cada dia me levando para mais distante de Deus. Eu entreguei a vida para Jesus com 7 anos e não tenho dúvida nenhuma da minha entrega, daquela certeza de entregar a vida para Jesus. Mas entregar a vida para Jesus é o nosso primeiro passo, e aí então a gente começa a viver uma vida em busca de santidade, de intimidade e de tantas outras coisas. E eu me afastava dessa parte. Era lindo pensar que existia um Jesus que me amava e que Ele se entregou por mim e que Ele pagou o preço por mim e agora eu sou salvo. Isso era o suficiente, porque eu achava que aquela performance, o resto da vida, a performance ela era o suficiente para todo o resto. E eu fui caminhando assim durante muito tempo, e o Senhor me abria oportunidades de ministerialmente, e eu entrava naquilo, e eu me dava bem, porque existiam habilidades que o Senhor tinha colocado em mim, mas eu estava usando da maneira errada. E eu quero que fique claro que isso não é uma coisa simples para mim dizer, principalmente porque eu continuo lidando com o ministério, continuo estando na frente das pessoas. Então assumir isso é algo que é funcional até para que Deus continue me usando e me fazendo entender quem eu realmente sou e aonde eu preciso estar para que Ele continue me usando. E nessa caminhada da performance, a performance começou a virar o fardo, porque chega uma hora que você não aguenta ser aquilo que você não é, ou sustentar essa performance. Essa performance, seja através da música, seja através de qualquer outra coisa, você vai tentando sustentar aquilo e aquilo vai virando um peso. E eu quero encurtar bastante a história, a gente não consegue entrar em detalhes, mas você pode comprar o meu livro. Brincadeira, não tenho livro ainda, eu recebo, Senhor. Mas eu lembro que chegou um período da minha vida, da minha história, assim, em que eu estava muito cansado. Eu estava muito, muito cansado de ser eu mesmo, porque no final das contas eu não era eu.
E eu tinha que performar. E aí entra uma questão sobre o nosso relacionamento com Deus. Não tem como a gente performar na hora da nossa intimidade. Se você deseja ter intimidade com Deus, não dá para ter performance. Porque quando você tenta, se você tem algum tipo de consciência de quem é Deus, de que Ele te conhece do avesso, quando você entra para aquele tempo de intimidade, você fala, vou performar. Você olha e fala, não dá para performar. E aquilo começou a ficar cansativo, e eu comecei a não querer ser eu mesmo. E eu entrei em um período de uma pré-depressão, não sei se existe, os psicólogos depois podem me aconselhar. Não, nesse lugar de tristeza. Eu tinha uma tristeza muito grande. Eu lembro de que a Lana escreveu uma carta de Dia dos Namorados para mim. Olha que coisa bonita. E eu olhar a carta e eu começar a chorar. Só que e aí ela entrou em desespero, porque eu estava chorando como uma criança. E eu só pedi desculpa, porque eu estava triste. E era um período que eu não queria ficar em casa, porque eu teria que performar em casa. Só que eu não queria ficar na rua, porque eu estava sozinho. E aí, era essa performance o tempo inteiro. Até que é engraçado como Deus trabalha de maneira diferente com cada pessoa. E eu lembro de um momento específico, assim, de toda essa caminhada, de eu estar deitado no chão da casa da minha mãe. Esse é um dia muito marcante, assim, para mim. E eu orar para Deus falando que eu não queria mais aquilo. Eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. E eu conheço o Senhor, eu já conheço as suas histórias, eu conheço um pouco de quem o Senhor é. Eu já vi o Senhor fazer tantas coisas na vida de tantas pessoas. E eu não quero mais ser isso aqui. Como é que eu faço? Me ajuda. E a partir daquele momento, Deus começou a escrever um novo momento. Uma nova história para mim. Uma nova história mesmo, sabe? E eu estou falando, eu não sou o cara que desviou. Eu falei que cresci na igreja, que desviou e que ficou longe. Não, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que viveu tudo isso dentro da igreja, porque decidiu não ter um relacionamento sincero com o Senhor. Eu não sei se você está aqui, eu não sei nem se eu posso fazer isso agora, mas eu não sei se você está aqui, você consegue se enxergar nisso. Eu quero dizer para você que existe solução. Existe um lugar onde as nossas máscaras caem, onde essa capa é quebrada e não existe necessidade da performance. Porque a parte mais incrível desse relacionamento com Jesus foi eu entender que Jesus me ama como eu sou, com as minhas dificuldades, e Ele está ali para mim. Ele está ali exatamente para falar, cara, Ele não está ali para passar a mão na minha cabeça quando eu erro. Ele está ali para falar, você fez errado, mas eu estou aqui com você e a gente vai caminhar junto. Eu quero ir com você desse lugar para um outro lugar. E o Senhor começou essa nova história comigo de uma maneira incrível, porque Ele me levou para a Bíblia e eu falei, então você quer? Então você vai deixar seu fone em casa. Não estou falando que você precisa fazer isso, mas foi assim que Deus fez comigo. Eu não quero que você escute música, eu quero que você leia a Bíblia. E eu tinha um estúdio, o tempo da minha casa para o estúdio eram uns 15 minutos andando, e eu fazia esse trajeto andando, lendo a Bíblia. E eu ia para o estúdio lendo a Bíblia, andando na rua, e voltava do estúdio andando, lendo a Bíblia. E o Senhor começou a ministrar o meu coração e começou a mudar essa identidade, essa minha identidade, de maneira que eu não precisasse mais performar diante dEle. E se eu não precisava mais performar diante dEle, eu não precisava performar mais diante das pessoas. E aquilo foi mudando gradativamente a minha história. Uma pessoa, e eu imagino que ela não está aqui agora, mas uma das pessoas mais importantes, porque Deus usa pessoas para transformar a nossa vida. Você entende isso? E essa pessoa é a Lana, minha esposa. Em algum lugar aí, ó. Tá lá? Tá ali, ó. Fez um coração. Tá vendo? Você viu o coração que ela fez? Eu vi. Foi retinho, bonitinho. Então, a Lana foi uma das pessoas essenciais para que Deus me tirasse daquele lugar e me colocasse em um outro lugar. Hoje, eu falo isso, né? Eu sei que vocês me entendem. Eu falo assim, a Lana é muito mais crente que eu. E isso é um suporte para mim. Porque eu sei que a hora que ela fala que eu estou errado é porque eu estou errado mesmo. Não, isso não está certo. Eu acho que você está errado nisso. Eu fico muito bravo. Muito bravo. Mas no final das contas ela está certa. Então eu falo depois, tá bom. Mas ela foi uma das pessoas que Deus usou para transformar a minha vida. E eu entender que esse fardo que eu carregava da performance, eu não precisava carregar.
E que eu podia entregar esse fardo para ele, que o fardo dele, que era o fardo da transparência, da sinceridade, é um fardo muito mais leve e que ele me aceita desse jeito. Eu não preciso mais pentear o cabelo para o lado, não preciso mais Graças a Deus. não preciso mais lustrar o sapato. E eu falo de uma maneira divertida assim para que a gente entenda que diante de Jesus a gente não precisa viver essa performance. O fardo dele é leve e a gente pode trocar com ele. Glória a Deus. Paty, vamos com você um pouquinho aqui. Conta pra gente o que esse texto aqui fala com você. E aí depois nós vamos fazer uma oração por vocês. A gente tem um tempo hoje um pouco corrido, porque às 8h15 nós temos uma programação no YouTube da igreja. Mas vamos falar aqui, o que esse texto fala com você? Eu não vou falar testemunho, como eles falaram, eu vou falar o que esse texto fala comigo. Esse texto começa falando, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a primeira coisa que esse texto fala comigo é que quando eu estou cansada e sobrecarregada, a única pessoa para quem eu tenho que correr é Deus. Porque eu não sei como é com vocês, mas normalmente quando a gente está cansado e sobrecarregado, a gente fica tão atordoado, atarefado, envolvido com tantas coisas que a gente tem que fazer, que a última pessoa que a gente procura é Deus. E o texto fala, vinde a mim vocês, e eu vos aliviarei. Então, esse texto me fala que a única coisa no mundo inteiro que pode me dar alívio é a presença de Deus. E é para Ele que eu tenho que correr, sempre que eu me sinto cansada, sobrecarregada. Eu não tenho que correr para frente da televisão para ter um tempo de nada. Eu não tenho que correr para a cama para dormir. Eu não tenho que correr. Eu tenho que correr para a presença dEle, porque eu acho que a gente é ministrado, né, muitas vezes assim no mundo, que não, eu estou muito cansada, eu preciso viajar, eu estou sobrecarregado, eu preciso, olha família, me esquece que eu vou encontrar com os meus amigos e eu preciso jogar futebol porque hoje não dá. E não, a única pessoa que tem alívio para a minha vida é a presença de Deus. E é uma presença que ela é acessada em qualquer momento, em qualquer lugar onde eu estou. Eu estava lembrando na hora do louvor de quantas vezes Deus me ministrou enquanto eu lavava a louça, quantas vezes Deus... Gente, se eu for falar de verdade para vocês, as vezes que Deus mais fala comigo é ou quando eu estou lavando louça ou é quando eu estou tomando banho. Então, né, como Ele é a fonte do alívio, como é um alívio que pode ser acessado a qualquer momento, independentemente do que a gente está fazendo. E a segunda parte do texto que fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu acho Deus tão demais. Porque se eu penso assim, vem a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te dar força, que eu vou te dar alegria, que eu vou te dar, sabe, tipo, é isso que eu espero de uma pessoa, quando eu falo, estou cansado, estou sobrecarregado, vem aqui, que eu vou te dar uma dose de ânimo. E Deus fala, vem aqui e aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E a humildade, ela nos coloca no nosso lugar, de saber que eu não sou nada e que Ele é Deus e que Ele tem tudo para me ensinar em todos os momentos, mesmo quando eu estou cansada e sobrecarregada. E como mesmo nos cenários mais variados, eu tenho que aprender com Ele que é manso e que ao invés de eu sabe, lutar e querer ir para cima com as minhas forças, ou eu tenho que, sabe, acalmar o meu coração, me aquietar e aprender com Ele a ser manso, a esperar as coisas acontecerem, a entender que tudo tem um propósito, que Ele é soberano e que eu posso não estar enxergando agora o que está acontecendo, mas Ele é um Pai que me ama e tudo está no script dele e o final da história é boa.
E o final do texto que fala: e encontrarei descanso para a vossa alma. Não é para o seu corpo, é para a sua alma. Que me fala que eu posso estar esgotada no meu físico, a minha vida pode estar uma loucura, mas dentro desse 1000 coisas, dessas, sabe, das contas que estão atrasadas, ou das coisas que eu tenho que resolver e não tenho saída, entre tantas coisas que aparentemente podem me deixar atordoado, Ele é o descanso para a minha alma. Eu posso viver a paz que a Érica falou, eu posso viver a tranquilidade numa circunstância desfavorável, porque Ele é a fonte de descanso para a minha alma em toda e qualquer situação. Então eu acho que é isso que esse texto fala comigo. Lógico. E é maravilhoso ver o que a Paty falou, que foi realmente o que aconteceu comigo. Começa o corpo dando indícios, né, de estresse. E aí isso vai naturalmente para a sua alma. Uma crise de ansiedade, uma depressão, ira, acesso de ira, né? Como o seu corpo completamente, corpo, alma e espírito. E aí por fim, quando sua alma está cansada, estressada, você começa a girar em torno de si mesmo. Você para de alimentar o espírito na presença de Deus. E aí então você está completamente desesperado, né? Corpo, alma e espírito numa situação de desespero, de cansaço, com sobrecarga, né? E aí o que Deus vem Ele primeiro chega no seu espírito. E aí Ele cura a sua alma. Sabe? E aí o corpo às vezes ainda está cansado, mas é completamente diferente, né? Eu vou dormir uma noite de sono, um fim de semana, renovo o meu corpo, porque a alma está sarada por Deus. E o espírito está conectado a Ele. Então eu sou capaz de viver qualquer tipo de situação na vontade de Deus. Amém. Uma das coisas que eu penso aqui para a gente encerrar é que muitas vezes a gente acredita, nós acreditamos que nós conhecemos a Deus com a palma das nossas mãos. Você serve um Deus infinito. E cada vez que eu mergulho na palavra, eu vejo que cada vez mais eu conheço menos Ele. Porque quando você entende a palavra, quando você lê isso, quando você lê outros versículos, você pensa: uau, eu nunca li por esse prisma, eu nunca olhei dessa forma. E eu quero falar com você hoje, que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, ou talvez que já frequente esse lugar, esse ambiente, mas que nunca fez uma oração de entrega. Porque você só consegue experimentar esse jugo que é suave, essa transformação que eu tive na minha vida, a forma como a Érica foi tratada por Deus e como Deus se mostrou um Deus de paz em meio ao caos, como o Diego, da questão de performance, que você não precisa performar para estar perto dele, se relacionar com ele, ou até mesmo como a Paty disse, você só consegue esse nível de relacionamento quando você entrega o seu coração para Jesus e você diz: eu confio que o Senhor pode fazer infinitamente mais na minha vida. Eu confio que o Senhor é um bom Deus, eu confio que o Senhor é um bom Pai, e eu hoje entrego o meu coração em Tuas mãos, não para seguir uma religião, mas para seguir um Deus vivo que pode transformar a minha vida e tirar todo o fardo pesado que eu tenho carregado. Eu queria pedir que a igreja inteira fechasse os olhos. E talvez, se você entrou aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, para que você viva experiências ainda maiores, experiências ainda mais incríveis das que nós aqui dividimos com vocês. Se você deseja falar: Deus, vem morar no meu coração, você só consegue pedir para Ele colocar sobre você o seu fardo, o fardo dele, o jugo dele, quando você se relaciona com Ele, quando você se entrega a Ele de forma verdadeira. Se está pesado para você hoje, Ele está aqui para te aliviar. Mas para que Ele te alivie, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que Ele troque o fardo, troque o seu fardo pelo fardo dele, que é leve e suave e te traz paz, eu queria pedir que você levantasse a sua mão e que você não se preocupe com as pessoas que estão em sua volta, porque todas elas estão com os olhos fechados. Talvez hoje seja o seu dia de você dizer:
Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor tire esse peso de dentro de mim. Eu quero conhecer o Senhor de forma mais profunda, eu quero conhecer a sua bondade, eu quero que o Senhor tire esse fardo pesado, que o Senhor troque pelo teu fardo que é leve e suave. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus por essa vida, glória a Deus, uau, quantas pessoas. Eu queria pedir que você ficasse em pé, não se preocupa, nós não queremos te pedir nada, nós queremos fazer uma oração com você. Você que levantou a sua mão, fique em pé, por favor, no seu lugar, fique em pé. Uau, é isso que Deus faz, e é isso que Ele quer fazer na sua vida. Glória a Deus, eu vou te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que Ele faça morada dentro de você, e para que Ele coloque o fardo dele não te traz condenação, o fardo dele não te traz culpa, o fardo dele te justifica, o fardo dele faz com que você entenda que Ele é um bom Deus, que Ele te ama, assim como nós cantamos. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, para que Ele transforme a sua vida, levante do seu lugar e nós vamos orar por você agora. Glória a Deus. Você que levantou do seu lugar, eu queria pedir que você venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não se preocupe, nós não queremos te pedir nada, nós não queremos te expor, nós queremos simplesmente estar mais perto de vocês. Venha aqui à frente, você que levantou a sua mão. Glória a Deus, aplauda, igreja. Todos nós que falamos aqui tivemos uma transformação porque um dia nós entregamos o nosso coração para Jesus. E por conta disso nós pudemos experimentar o fardo dele, que nos tira do caos. O fardo dele que não traz condenação, o fardo dele que tira as marcas, os rótulos. O fardo dele que faz com que Ele se revele para você todos os dias. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e ore assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em suas mãos. Eu te agradeço, porque o Senhor é um bom Deus. Eu te agradeço, porque hoje o Senhor tira de mim toda a condenação. Eu te agradeço porque hoje o Senhor renova a minha força. E eu te agradeço porque eu sei que hoje eu sirvo um Deus vivo. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, você que está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, nós queremos nos conectar com você. Tem um QR Code na sua tela que vai aparecer. Simplesmente escaneie esse QR Code, ou então comente no chat. Nós queremos entrar em contato, nós queremos te conhecer, nós queremos nos aproximar de você. Diego, quer ministrar alguma coisa, irmão? Queria só orar com você que está aqui, que talvez tenha se identificado um pouquinho. Queria que você, de olhos fechados, tantos que estão aqui, você pode estar em qualquer lugar da nave, que você feche os seus olhos agora, que nós cantamos sobre o amor de Deus, que você começasse a tentar vislumbrar esse amor. E a nossa oração aqui é para que o Espírito Santo de Deus toque você, invada o seu coração agora com o amor dele. Porque é esse amor que quebra todas as nossas máscaras, todos os nossos fardos e nos coloca no lugar de relacionamento com Ele, num relacionamento que nós não precisamos nos envergonhar, um relacionamento onde nós podemos ser nós mesmos e sabendo que Ele entende, que Ele é o nosso suporte, que Ele nos ajuda. Eu queria que você, de olhos fechados agora, recebesse: Senhor, eu oro agora pelos teus filhos, ó Pai, que estão aqui, que estão recebendo, e eu digo isso pela fé, ó Pai, que estão recebendo, ó Pai, estão sendo cheios do Teu amor agora, Pai, estão aumentando a compreensão do Teu amor por eles, ó Pai, este amor que lança fora o medo,
o medo de nós sermos nós mesmos, ó Pai. Pelo contrário, o Senhor agora abre uma porta, ó Pai, para que nós possamos ser sinceros e transparentes diante do Senhor, ó Pai, para que toda essa performance, ó Pai, seja quebrada agora no nome de Jesus, e que nós possamos, ó Pai, entender e nos rasgar diante do Senhor, ó Pai, que possamos rasgar, ó Pai, não agora as nossas vestes físicas, mas as nossas vestes espirituais, ó Pai, do nosso coração, e ficar, ó Pai, totalmente vulneráveis ao Senhor, para que o Senhor venha e para que o Senhor faça a transformação que só o Senhor pode fazer, ó Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, Espírito Santo de Deus, a nossa oração é para que você venha sobre os corações e faça aquilo que você tem que fazer. Espírito Santo de Deus, quebra todo jugo sobre os nossos irmãos, ó Pai, toda performance, toda necessidade de mostrar, ó Pai, toda necessidade da aparência, toda necessidade, ó Pai, da estética, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, se você puder acompanhar os diáconos até ali, nós queremos orar com vocês de forma individual. Eles vão encaminhar vocês ali, nós temos todos os protocolos, enfim. Simplesmente só sigam essas pessoas aqui, amém? Deus abençoe, que o jugo seja leve sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Agora eu quero pedir para você se levantar. E agora eu quero fazer uma oração por você que está aqui. Alguns têm vivido momentos mais difíceis, e alguns talvez tenham vivido uma vida que está tudo certo, tudo bem. Mas eu vou orar por você que precisa que Deus tome o seu jugo, o jugo da sua vida, não importa qual seja, e que Ele possa te fazer viver. Você precisa viver essa paz sobrenatural que somente aquele que está em Deus pode viver. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus, agora eu quero clamar pela sua igreja, Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis, Senhor. Temos vivido problemas pessoais, problemas familiares, profissionais. Muitas vezes incerteza do futuro profissional, incerteza das relações que têm sido tão superficiais, casamentos terminando, famílias brigando, amigos traindo, mundo de inimizades. Senhor, muitas vezes esses fardos estão pesados demais para carregarmos sozinhos. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, começa a trazer, Senhor, aquela paz que só o Senhor pode dar. Começa a relembrar, Senhor, quem é o Senhor, e que na sua presença existe uma transformação no espírito, na alma e no corpo. Uma transformação onde a ansiedade é tirada e vem o amor, onde o medo é tirado e vem o amor, onde a incerteza, a depressão é tirada e vem uma alegria, vestes de alegria ao invés de pranto. Algo que só o Espírito pode trazer. Eu clamo, Senhor, Espírito Santo, derrama agora. Derrama agora. Todo cristão que tem vivido somente do natural, eu quero clamar. Está na hora da gente mudar de mala e cuia para o mundo espiritual, onde podemos viver tudo aquilo que Jesus já nos entregou. Existem bênçãos espirituais que estão a seu dispor, porque Cristo sofreu no nosso lugar, para que pudéssemos viver uma vida em abundância. Não importa a circunstância, na presença do Deus Todo-Poderoso, nós podemos ser fortalecidos, podemos vencer quando a derrota parece ser certa. Eu declaro vitória em nome de Jesus. No meio da dificuldade, eu declaro vitória, uma vitória que vem de Deus, uma vitória que está debaixo da vontade dEle, que é perfeita e agradável, ela é boa. Senhor, nós
nós desejamos viver a plenitude da sua bondade nas nossas vidas. Agora abre sua boca e pela fé começa a agradecer pela paz que Ele já te deu, pelo amor que Ele já te entregou. Abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor, que é aquele que determina tudo na sua vida. Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque a sua bondade reina no nosso meio. Te agradecemos pelo seu amor inabalável, te agradecemos pela paz que excede todo entendimento, te agradecemos pela alegria que podemos vestir, te agradecemos, Senhor, muito obrigada. Você ouviu aqui muitas vezes que Ele tem um fardo leve para você. Mas mesmo ouvindo isso tantas vezes, você pode falar: olha, eu tenho dificuldade para me sentir perto de Deus, para conversar com Deus. E por conta disso, você é roubado do seu descanso. Porque como a gente viu aqui, quem traz leveza para a nossa vida é o Senhor. E se a gente não se achega nele, a gente não acessa essa paz. Por isso hoje, se você olha para si mesmo e você fala: quem sou eu para falar com Deus? Ou se você olha para si mesmo e fala: você não tem noção dos meus erros, eu não posso chegar perto do Senhor dos Senhores. Ou então você olha para um culto todo estruturado e fala: eu não sei as palavras certas, eu não consigo orar bonito como vocês oram. Querido, eu quero te dizer que se você pensa qualquer coisa parecido ou qualquer pensamento que é um muro para que você acesse a presença de Deus, isso é um roubo na sua vida. E hoje você não vai sair daqui sem que essa barreira seja quebrada. Amém? Você recebe? Então eu quero que você repita comigo essa oração: Senhor, em nome de Jesus, hoje eu recebo perdão, eu recebo o seu amor, eu creio que o Senhor deseja se relacionar comigo, e eu declaro que os muros que me impedem de chegar à sua presença se rompem hoje em nome de Jesus, e vestido de vestes brancas, perdoado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu acesso os santos dos santos, eu acesso a sua presença e desfruto da sua paz, da sua alegria, eu desfruto do renovo, eu desfruto da sua maravilhosa presença. Deus, em nome de Jesus, eu não sei como vai ser o nosso relacionamento a partir de agora, mas eu sei que eu cheguei aqui e eu não saio mais daqui da sua presença. Aqui eu vou ficar até o fim. Em nome de Jesus eu te entrego a minha vida, e eu peço que a cada dia o seu Espírito venha renovar o nosso relacionamento, para que os meus dias sejam sempre na sua presença, onde há paz, onde há alegria, onde há renovo, onde eu acesso o seu fardo, que é leve, em nome de Jesus. Amém. Abençoados nesse culto. Meu querido, Deus fez algo extraordinário no dia de hoje. Pode acreditar. Amém?